Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Michele e nós vamos para a nossa aula de ciências, a aula de número 14 do terceiro ano. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 15, aves urbanas. Peguem na sua apostila, o caderno 4, o seu estojo para a nossa rotina da aula de hoje. Nós vamos ver as aves urbanas, página 225. O estudo das aves e você é o cientista, página 26. Atividade 1, voltando, crianças, perdão, página 226. Atividade 1, página 227. Aves ameaçadas e atividade 2, página 228. O ler, da página 229. Atividade 3, página 230. Em casa, exercícios 2, 3 e 4, mas nós vamos fazer na videoaula, tá? Página 231. E a tarefinha para casa, exercício 1, da página 230 e o Você é o Cientista, da página 226. Vamos para a nossa aula de hoje, aves urbanas. Lembrando que nós estamos já estudando sobre as aves. Caminhando pelo zoológico, Luan e seus amigos repararam que lá vivem livremente alguns animais. E dentre esses animais que vivem livremente, nós temos as aves, tá? E aqui eles começaram a conversar, né, entre eles, a turma. Olha, veja quantas aves estão no lago, né? Será que elas não vão fugir? Claro que não, aquelas têm tudo o que elas precisam. E podem fazer ninhos no galhos e nos troncos. Olha, tem frutinhos nas árvores e ainda podem descansar. Então, aqui tem um ambiente, né, que elas precisam. E a professora comentando, estas e outras aves urbanas vivem livres. Elas encontram no zoológico e também na cidade condições para a sua sobrevivência. Que bom, não é? Assim podemos ver muitas aves sem precisar prendê-las em gaiolas, né, crianças? O lugar de ave não é em gaiola, é solta. Página 224. Agora nós vamos para o trocar ideias. Você conhecia algumas dessas aves urbanas? Você já viu alguma ave aí em sua próximo, né, da sua residência, no seu bairro? Qual tipo de aves? Quais são as aves que você conhece? Tem algum tipo que nós conhecemos, né? Nós temos as pombas que são tão comuns e outras, né? Vamos ver. As aves urbanas. Página 225. As aves são encontradas tanto em ambientes naturais, que são as florestas, as montanhas, os campos, as praias, também como em ambientes modificados, tá? Fazendas e cidades, nas ruas, na escola, em parques e praças. São comuns esses lugares nós encontrarmos com alguns tipos de aves. Em ambientes como as cidades, a diversidade de aves e de outros animais depende principalmente da variedade de alimentos disponíveis, tá? Sendo os mais comuns de origem vegetal, como frutos, sementes e néctar, que fornecem também material para a construção de ninhos. A preservação da qualidade da água das cidades também é importante, tá, crianças, para as aves, ok? Ó, aqui nós temos uma garça preparando-se para pescar e o pato com o peixe em seu bico, da página 225. Então, essas aves vão variar de acordo com a diversidade que tem de alimentos naquele local. Continuando, na página 225, vamos conhecer algumas aves adaptadas ao ambiente urbano. Nós temos a rolinha, que são comuns, né, no ambiente urbano, o sabiá laranjeira, o bem-te-vi, o quero-quero, o carcará e o sanhaço cinzento. Então, estas são algumas espécies que nós mais podemos encontrar no ambiente urbano. Página 226, o estudo das aves. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa espécie? Os ornitólogos, ao observarem as aves,
coletam dados sobre elas, fazem medições, descobrem como são o seu comportamento, o seu habitat, a sua alimentação, a reprodução dessas aves, estudam várias coisas sobre elas. E com essas características, eles classificaram as aves em vários tipos. Vamos conhecer? As granívoras são as que se alimentam de grãos e sementes. As aves frugívoras, que são que se alimentam de frutos. As insetívoras, que se alimentam de insetos. As nectarívoras são as que se alimentam de néctar. As onívoras são as que se alimentam de animais, sementes e frutos. As carnívoras são as que se alimentam de animais. As necrófagas são as que se alimentam de animais mortos. E as piscívoras, que são exclusivamente de peixes, se alimentam exclusivamente de peixes. Então, esta é a classificação das aves de acordo com o tipo de alimento. Tá? Aqui eles colocaram a imagem do ornitólogo fotografando pássaros, olha, ele observando. E aqui ele está medindo um filhotinho de pássaro, página 226. Vamos para o Você é o Cientista, tá? Esse Você é o Cientista, nós vamos precisar recortar o anexo 2 da apostila, tá? Você vai lá no finalzinho da apostila, recorta o anexo 2, cole no seu caderno, tá? Sobre essa atividade que nós vamos fazer o registro de qual é a ave, tá? Página 226. Eu vou explicar depois, quando estiver mais perto da tarefinha, o registro que nós vamos fazer relacionado a este anexo, tá, crianças? Então, calma um pouquinho que nós vamos ver essa explicação na tarefa, ok? Vamos dar continuidade aqui na página 227, atividade 1. Consulte a tabela a seguir para responder as questões 1 e 2 no seu caderninho. Lembrando que aqui na apostila não tem espaço, você vai responder no seu caderno. Coloque a página, a data. Tá? O hábito alimentar, olha, granívoras. Quais são os exemplos de aves? Tico-tico, rolinha e pardal. As nectarívoras, os exemplos de aves, beija-flor. Frugívoras, tucano e periquito. As insetívoras, andorinha azul e branca. As onívoras, sabiá laranjeira, bem-te-vi e sanhaço cinzento. Piscívoras, garça e martim pescador. As necrófagas, urubu de cabeça vermelha e urubu preto comum. As carnívoras, João de Barro, tá? Aqui tem um exercício 1. Imagine que você e sua turma montaram um comedouro na escola e nele colocaram alpiste, ração para as aves, mamão e banana. Anote no caderno 6 aves que poderão vir até esse comedouro para se alimentar. Comedouro, crianças, é um local onde nós colocamos o alimento que a gente quer que essa ave venha, né? Em casa nós fizemos uma vez, a minha filhinha fez, aí nós colocamos alpiste, colocamos alguns tipos lá de alimento e os pardaizinhos vinham se alimentar. Então, isso é um comedouro, ok? De acordo com o tipo de alimento que é colocado, é o tipo da ave que vai vir se alimentar, tá? É bem interessante. Então, vamos lá, ó, o exercício 1, para registrar no caderninho. Poderão aparecer nesse comedouro quais aves? De acordo com os alimentos aqui. Se fosse para nós colocarmos ração para aves, alpiste, mamão e banana. O tico-tico, a rolinha, o pardal. É muito comum, viu, crianças, encontrarmos os pardais. Tucano, periquito
e sabiá. Então, você vai fazer o registro no seu caderno, ok? Pode fazer com calma, assistir a videoaula. O exercício 2. Você já sabe que cada tipo de bico, nós vimos na aula anterior, é adaptado a um hábito alimentar. Leia a descrição de alguns bicos e escreva no seu caderno, crianças, o nome de uma ave que tem cada um deles. Então, vamos ver a primeira. A. Bico longo, que funciona como uma pinça para apanhar insetos. A. B. Vai pensando aí. Bico curto e forte, usado para quebrar cascas de sementes ou grãos duros. A. C. Bico longo, utilizado para se alimentar do néctar das flores. Você já imaginou qual ave para cada um desses tipos de bicos? A primeira, né, ó, que funciona como uma pinça, o pica-pau. A outra, que tem um bico curto e forte, pode ser o papagaio. E a que tem o bico longo? O beija-flor. Tá? Então, você vai responder no seu caderninho. Exercício 3. A imagem mostra pessoas observando aves. Converse com o seu colega. No momento, nós não podemos conversar com o coleguinha. Discute aí com a mamãe, com o irmãozinho, né, em casa, com a vovó, com quem estiver próximo de você. Você acha que esse tipo de lazer pode contribuir para uma vida mais saudável? Por que esse tipo de lazer pode contribuir para uma vida mais saudável? Escrever no caderninho, tá, crianças? É bom, né? Observar os pássaros, estar de frente para um lago, na natureza, em contato com a natureza. Então, a sugestão. O hábito de se observar pássaros é uma atividade considerada muito saudável, relaxante até, né? Já que aproxima o ser humano da natureza, proporcionando-lhe momentos de tranquilidade, além de estimular o seu conhecimento pela vida e preservação desses animais. Então, é um hábito saudável, né? Que relaxa, tranquiliza, nos faz colocar os nossos pensamentos em ordem, acalmar a mente, ok? Você pode responder de acordo com seu entendimento, ok? Vamos lá, para a próxima. Página 228. Aves ameaçadas. O Brasil tem cerca de 1.800 espécies de aves, crianças. É o segundo país com maior biodiversidade de aves no mundo. O que é isso, professora? Que tem mais espécies diferentes, né, de aves no mundo. Olha, perdendo apenas para a Colômbia. Mas muitas dessas espécies, infelizmente, estão ameaçadas de extinção. Devido ao tráfico de animais, nós já comentamos sobre tráfico de animais, que é ilegal. Elas são vendidas de forma ilegal em feiras livres. Tá? Há pessoas que, infelizmente, ainda compram estes animais. E as mais procuradas são os periquitos e papagaios, para tornarem-se animais de extinção. Então tira-se esse animal do habitat natural dele, para prenderem uma gaiola apenas para a pessoa ter como animalzinho de estimação. Portanto, esse tipo de comércio também provoca o desaparecimento de várias espécies na natureza. Um exemplo de ave em situação de risco, que corre o risco de desaparecer, tá? É o papagaio de peixe roxo. Aí aqui eles colocaram a imagem, tá? Colocaram a ápia, a arara azul grande e o tucano de bico verde. Página 228. Vamos para a atividade 2. Leia as afirmações e assinale as alternativas corretas. Então, vamos ler e depois nós vamos assinalando. Já pegue aí o seu lápis. Primeira, as aves destinadas a serem animais de estimação só devem ser adquiridas através de criadores autorizados pelo IBAMA. É verdade ou
ou não? É verdadeiro ou não? Está correto ou não? Próxima. O tráfico de animais é uma das principais causas da extinção de várias espécies de aves. Está correta? A observação de aves é uma atividade que pode ser realizada em ambiente natural e urbano? Pode. A reprodução de aves em cativeiro é uma maneira de evitar que entre em extinção. Vamos ver agora as alternativas corretas, as que estão certas. A primeira, que são aves destinadas a serem animais de estimação, só devem ser adquiridas com autorização do IBAMA, tá, crianças? Que é o órgão que fiscaliza, que regulamenta, tá? E a próxima, que o tráfico de animais é uma das principais causas de extinção, ok? A observação de aves é uma atividade que pode sim ser realizada em ambiente natural e urbano. Na nossa cidade nós temos aqui Barretos, a região dos lagos, né? Que dá para nós termos essa prática de observar as aves que estão ali, ok? A reprodução de aves em cativeiro é uma maneira de evitar que entre em extinção. Tá? Nós temos, crianças, alguns, até zoológicos mesmo, que têm essas aves em cativeiros, mas com todo cuidado, com profissionais especializados, com toda a alimentação equilibrada, tá? Eles têm um cuidado com a ave ou até com outros animais, para que essas aves, né, elas possam também se reproduzir, tá? E até evitar que elas entrem em extinção, tá? Tem algumas espécies que até conseguem se reproduzir em cativeiro e depois soltar os filhotinhos na natureza. E isso faz com que essa espécie não desapareça da natureza, tá? É em cativeiro, mas é dentro de todo o cuidado, de todo o respeito com o animal, com toda uma alimentação adequada. E o objetivo é para que não aconteça a extinção da espécie, ok? Agora vamos para o ler da página 229. Eu já vou direto aqui para o texto, que vai falar sobre a ararinha azul. Quem já assistiu o filme Blue? Ó, o personagem Blue do filme de animação Rio. Lá com uma linguagem bem divertida, fala, né, sobre a extinção dessa espécie na natureza. É um filme bem interessante. Se você não assistiu, assiste aí, você vai gostar. A ararinha azul, espécie extinta na natureza, pode voltar à caatinga. Em 1819, uma expedição científica pelo Brasil observou uma ave semelhante a uma arara azul, mas com a metade do tamanho. Ela possuía asas estreitas, cauda longa e um voo característico. Claramente, se tratava de uma nova espécie de ararinha azul. Após ser descoberta, ela passou a ser desejada por colecionadores de aves e o tráfico de animais se tornou seu maior inimigo. As queimadas e o desmatamento e o pastoreio que destruíam e ainda destroem até hoje, tá? Esse ano nós tivemos muitas queimadas. A caatinga contribuem para a diminuição dessa população. Infelizmente, né, crianças, a ação do homem interfere. Em 1990, uma expedição avistou o último representante no habitat natural. Olha que pena, crianças. Os pesquisadores observaram o animal, coletaram dados e descobriram que se tratava de um macho, tá? Para tentar salvar a espécie, uma fêmea criada em cativeiro foi reintroduzida. Era esperado que ela formasse uma nova família. Olha só, crianças, como que é a espécie, né? Praticamente extinta. No entanto, há 13 anos, uma ararinha azul foi avistada pela última vez. A espécie entrou para a lista vermelha da IUCN,
que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, tá? Na sigla em inglês, como animal possivelmente extinto da natureza. Não temos mais dessa espécie, né? Mas nem tudo está perdido. Porém, vamos ver, ainda restam 79 indivíduos em cativeiro. Por isso, né, que alguns cativeiros são importantes, desde que seja tudo legalizado. E o projeto Ararinha na Natureza, criado em 2012, luta para que a espécie volte a pintar o céu azul da caatinga, tá, crianças? Pastoreio aqui se refere a onde leva-se o gado para se alimentar, tá? E caatinga, que foi falado no texto, é a vegetação predominante no Nordeste do Brasil, tá? Adaptada ao ambiente quente e seco. Vamos continuar. Atividade 3, nós vamos reler este texto e nós vamos grifar as causas da extinção da ararinha azul, tá? E o exercício 2, eu vou voltar lá no texto. Nós não podemos comentar com os nossos colegas, mas você pode aí na sua casa comentar com quem estiver próximo a você sobre a preservação de animais silvestres. Por que é importante? Escreva no seu caderninho, no caderno que você tem, uma lista de 3 ações que devem ser tomadas para que estas espécies de animais voltem ao ambiente natural. Então, vamos para o exercício 1. Aqui, olha só, é o parágrafo que fala: após ser descoberta, ela passou a ser desejada, né, por colecionadores de aves. A pessoa simplesmente quer ter, né, por ter, nem se preocupa com o animal que está sendo retirado do ambiente dele. E o tráfico de animais se tornou seu maior inimigo. As queimadas, o desmatamento e o pastoreio, que destruíam e ainda destroem a caatinga, contribuíam para a diminuição desta população. Então, é este parágrafo que nós iremos grifar. Agora, no exercício 2, tá? No caderninho, nós vamos listar 3 ações que devem ser tomadas para que essas espécies voltem ao ambiente natural. O que nós podemos fazer? Sugestão, tá, crianças? Evitar a compra de animais silvestres para reduzir o tráfico de animais. Então, evitar comprar esses animais silvestres. Reivindicar a proteção de habitats naturais, incentivar a realização de programas de reprodução e reintrodução dos animais em situação de risco. Então, não comprar animais silvestres, reivindicar, lutar para a proteção dos ambientes naturais, né, para não destruírem as nossas florestas, as nossas matas e, né, a realização de programas para que essas espécies sejam reproduzidas, né, e reintroduzidas e sejam colocadas no ambiente em que elas deveriam estar, tá? Então, estas são as ações. Você depois pode responder no seu caderninho com calma. Essa atividade está para fazer em casa, mas nós vamos fazer aqui na videoaula junto com vocês. Analise as imagens de 2 projetos utilizados durante a observação de aves. Olha, o que nós podemos observar aqui nessas imagens? Vocês vão escrever no caderninho o que são e para que servem, tá? Quais são, ó, 2 objetos utilizados durante a observação de aves? Para que eles servem? Vamos responder. São guia de referência, tá? Aqui nessa imagem 1, ó. E o binóculo, na imagem 2, que ajudam o observador, tá? Ajuda, pois permite a visualização de detalhes da plumagem, do corpo das aves e possibilitando sua identificação.
tá? Então, tem um guia para dar referência a ele, que espécie que é, e o binóculo, que permite ver com mais clareza, com mais detalhes, tá? Então, depois vocês podem responder no caderninho de vocês com calma. O exercício 4. Além do tráfico de animais, muitas espécies de aves estão ameaçadas de extinção devido à destruição do seu habitat, né? Estão destruindo o ambiente natural delas. Explique no seu caderno como isso afeta a sobrevivência das aves. Então, estas duas atividades vocês vão fazer no caderninho de vocês. Vamos responder o exercício 3. Coloca no seu caderninho o exercício 3, página 231. Ave 1. Qual seria a classificação dela? A ave 1, ela é psívora. Se você for lá na página 226, está toda a classificação. Psívora. Se alimenta exclusivamente de peixes. Ave 2, como ela é classificada? Como frugívora. Ela se alimenta de frutos, ok? Depois, a ave 3, ela é classificada como insetívora. Ela se alimenta de insetos. Agora, no exercício 4, como que a destruição do habitat natural, né, pode afetar a sobrevivência das aves. Como? Sugestão. A destruição do habitat coloca a sobrevivência de muitas espécies de aves em risco, tá? Podem até correr o risco de desaparecer, entrar em extinção, pois elas perdem os seus locais de abrigo, né? O local de alimentação e, o que é muito importante, o local de reprodução destas aves. Então, a destruição do habitat, do ambiente natural delas, prejudica, ok, crianças? Prejudica a sobrevivência destas aves. Essas são as atividades da página 231, faça no seu caderninho. Agora, nós vamos para a nossa tarefinha da aula de hoje. Vocês vão fazer o exercício da página 230 e o Você é o Cientista da página 226. O exercício 1, tá? Aqui em casa da tarefinha. Quanto maior a quantidade de árvores frutíferas na cidade, maior a possibilidade de atrair aves. Encontre no quadro o nome de árvores frutíferas que atraem pássaros. Então, você vai encontrar aqui no caça-palavras, vai responder a questão B, a questão C. Nós vamos retomar aqui naquela parte que eu falei da aula, o exercício da página 230, você é o cientista, tá? Vocês vão fazer o registro no anexo 2, tá, crianças? Vão fazer o registro no anexo 2. Nós vamos disponibilizar para vocês, tá, o material para fazer o registro, ok? O nosso roteirinho da aula de hoje, vocês vão assistir a videoaula, vocês vão fazer as atividades, vocês vão fazer o exercício 1 da página 230, você é o cientista da página 226, tire a foto das atividades, façam tudo direitinho, mande para a sua professora, qualquer dúvida ela irá lhe ajudar. Muito obrigada, até a próxima, tchau!